Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, meus amigos. Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus hoje. E hoje nós vamos estudar sobre o assunto: o que é que eu tenho e que eu posso oferecer para Deus? O que é que eu tenho e que eu posso oferecer para Deus? Vamos lá para esse estudo? Abra a palavra do Senhor, a Bíblia, em Marcos capítulo 11, versículo 15 até o 17. E eu vou ler este texto da palavra do Senhor que diz assim: E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar o que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Com este ensino da palavra do Senhor, nós precisamos analisar detalhes deste fato aonde o Senhor Jesus ensinava para as pessoas naquela hora. E não só naquela hora, mas como a palavra de Deus é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, ela também é propícia para os nossos dias, para este tempo que estamos vivendo, para a igreja como o povo de Deus e que busca conhecimento do Senhor. No Velho Testamento, como nós sabemos, havia um templo lá em Jerusalém. Um templo muito formoso, e o Senhor Jesus muitas vezes usou deste templo para ali adorar a Deus e também servir ao Senhor, e também ali muitas vezes ele ensinou a respeito das coisas do Senhor. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que aconteceu estas coisas com Jesus em Jerusalém. Quando nós olhamos para este fato de Jerusalém, nós precisamos conhecer um pouco de Jerusalém naqueles tempos. Jerusalém, naqueles dias, era o centro do governo, era uma grande cidade, também era um centro religioso. Além do centro religioso, era um grande centro comercial, é um lugar onde estava um dos melhores templos para os judeus servirem a Deus. Também, quando nós vemos o Senhor Jesus indo para Jerusalém e agora entrando lá neste templo, nós vemos algumas coisas que estavam acontecendo ali dentro do templo e que foi o motivo do ensinamento do Senhor Jesus ali naquele momento. O que ele percebeu ali de errado, o que ele viu de errado e que ele fez a correção. Ele encontrou dentro do templo comerciantes que compravam e vendiam. Quando nós olhamos para a figura do comerciante, tanto aquele que compra quanto aquele que vende, nós vamos ver que aqueles que vendem, eles têm um produto para oferecer e oferecem para aqueles que compram, e aqueles que compram necessitam daquele produto que aquele vendedor está vendendo. Então,
A figura do comerciante é ter o vendedor, ele tem uma mercadoria que vai interessar e que possivelmente é necessário para aquele que não tem e vai adquirir. Ou seja, o comerciante vendedor, ele é aquele que tem alguma coisa e o outro precisa adquirir dele aquele produto. Quando nós vemos também o Senhor Jesus, além de ver os comerciantes comprando e vendendo coisas, ele vê também ali mesas de cambiadores. Ou seja, o cambiador é aquele que tem a moeda de um país e troca por moeda de países. Por exemplo, o cambiador é aquele que tem, se estivermos no Brasil, um cambiador, ele tem moedas estrangeiras. Então, alguém que chega do estrangeiro, alguém que quer ir para o estrangeiro, ele vem até aquela casa de câmbio, troca o seu dinheiro natural, por exemplo, aqui no Brasil, o dinheiro brasileiro, pela moeda do país aonde ele vai. E com isto, o comerciante cambial, ele tem o lucro daquela movimentação financeira. A troca por um valor agregado ao custo do seu trabalho, ao custo também, acrescentando o custo também do lucro financeiro que ele precisa. Ou seja, um comerciante cambial, ele trabalha com o dinheiro. Nós vimos também que o Senhor Jesus via ali no templo pessoas sentadas em cadeiras e vendiam pombas. E você pode perguntar por que vender pombas seria problema ali no templo. O motivo é o seguinte: o motivo é que na palavra de Deus o Senhor tinha estipulado que os homens pecadores, toda vez que queriam agradar a Deus ou ver apaziguada a ira de Deus contra os seus pecados, eles deveriam levar até o templo um animal para que fosse sacrificado e o seu sangue fosse derramado ali no altar, lá no templo, para que essa pessoa pudesse sentir a paz com Deus. Embora não houvesse o perdão do pecado, mas a ira de Deus era apaziguada. E quando Deus estipulou deu esta ordem, esta orientação, Deus estipulou de um modo que cada pessoa poderia fazer isto naturalmente. As pessoas que tinham mais poder aquisitivo, tinham mais posses, elas podiam levar um bezerro. Aquelas que tinham menos condição econômica financeira, ela podia levar um carneiro. Se ela tinha menos posição ainda financeiro, ela podia levar um pombo. Então, quando nós vemos a oferta de um pecador lá no templo, nós podemos perceber que aquela pessoa é uma pessoa simples, é uma pessoa de não muitas posses, mas ela tinha a oportunidade de estar em paz com Deus. Então, lá no templo haviam os comerciantes que, para evitar que os pobres, ao chegar lá no templo, não pudessem agradar a Deus, eles vendiam os pombos ali para que o pobre pudesse adquirir o pombo e entregar ao sacerdote no templo para ser sacrificado aquele pombo. Então vemos que o comerciante ali, ele comercializava usando o pobre, usando o simples, aquele humilde, e economicamente o comerciante ganhava o seu lucro. Além disto, o Senhor Jesus também
observou e fez uma correção, porque dentro do templo se conduzia utensílios, ou seja, o templo tinha uma estrutura, o templo tinha uma organização, o templo tinha móveis e utensílios próprios para que as pessoas pudessem, ao entrar ali, chegar à adoração ao Senhor. Mas as pessoas faziam alterações. A Bíblia diz que havia condução de utensílios. Possivelmente as pessoas levavam para dentro do templo macas ou camas aos que eram doentes, levavam objetos de comer, objetos que eram necessários para eles naquele momento que estavam dentro do templo. Então conduziam utensílios dentro do templo. A Bíblia nos ensina nos dias de hoje que Jesus mudou a figura de templo diferente daquele tempo que ele fez a correção. Porque a Bíblia hoje nos ensina que o templo do Senhor não é mais uma casa construída de madeira ou de pedras ou de material qualquer que você possa imaginar. O templo do Senhor no Novo Testamento, a partir da morte e da ressurreição de Cristo, o templo do Senhor não é mais uma construção. A Bíblia nos ensina que o templo do Senhor hoje é a vida de uma pessoa, é o corpo de uma pessoa. O Senhor Jesus nos ensinou, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo. Quando Jesus observa todas estas coisas, de que havia comerciantes de diversas formas ali, o Senhor Jesus observou também alterações dentro do mobiliário, dentro do ambiente do templo. O Senhor Jesus ensinou aquele povo fazendo a seguinte correção bíblica: não sabeis vós que a minha casa será chamada casa de oração? Ou seja, muitas vezes nós estamos fazendo alterações no templo do Senhor. Nós estamos mudando a forma de adorar a Deus e queremos fazer do nosso corpo como nós achando que podemos agradar ao Senhor. E Jesus, além de fazer esta correção, não saber, a minha casa será chamada casa de oração, ele diz: vós tornais esta casa em covil de salteadores. Ou seja, uma acusação muito pesada. Covil de salteadores. O que é um salteador? Um salteador é aquele que nada tem e toma do outro, e rouba do outro. E ele não só chama de um salteador, ele diz um covil de salteadores, ou seja, um grupo, um bando de salteadores. No Novo Testamento, como nós já vimos, o templo para o Senhor, o templo do Senhor, não é mais uma construção. Hoje nós chamamos de templo, mas na forma de construção. Quando nós chamamos igreja, nós chamamos a igreja de construção, mas biblicamente igreja, templo é a vida de uma pessoa, é o corpo de uma pessoa, aonde Deus usa e a pessoa pode usar a sua vida, o seu corpo como lugar de adoração ao Senhor. Entrando agora no Novo Testamento,
com este ensino do Senhor Jesus naqueles dias, quando ele entra ali em Jerusalém. É bom nós entendermos toda a estrutura desta passagem, todas as referências desta passagem, para nós trazermos entendimento hoje como adorar, como entrar na presença do Senhor. A Bíblia diz assim que Jesus foi em Jerusalém. Jerusalém era o centro econômico, centro governamental, centro religioso, centro onde havia riquezas. Quando um crente quer adorar a Deus, ele precisa ir ao lugar aonde está o centro governamental, o centro comercial, o centro religioso. Um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, se ele quer falar com Deus, orientar-se com Deus, se ele quer agradar ao Senhor, adorar ao Senhor, ele deve ir a um determinado lugar. Este lugar se chama céu. Este lugar se chama céu. Porque o céu é o lugar aonde está a sede governamental do céu. Deus mora no céu. Deus é o centro governamental. Quando nós olhamos para este céu, nós vamos ver que aquele céu, este céu, ele tem uma estrutura de comportamento. Ali neste céu, a pessoa pode entender que a postura, o comportamento é comportamento de santidade. Deus é santo e aqueles que moram no céu requer deles a santidade. Quando nós vemos aí a figura do lugar do céu, nós vamos entender que ali no céu estão todas as coisas preciosas. Se você olhar no livro de Apocalipse, você vai verificar o que Deus tem preparado para o seu povo. E você vai ver que o que tem naquele lugar preparado por Deus para o seu povo, as coisas preciosas que tem ali, ruas de ouro, pedras preciosas, santidade, louvor e expressões de adoração ao Senhor, como nunca se viu aqui na terra. Quando nós olhamos para aquele céu, quando nós queremos entender o céu não pode entrar qualquer coisa que contamine ele. Não é permitido por Deus que ali entre alguma coisa que não agrade e que não esteja dentro da conformidade daquele lugar. Então, toda vez que nós queremos adorar a Deus, que nós queremos servir a Deus, nós precisamos ir até o céu. Nós precisamos nos deslocar daqui da terra para o céu. Não materialmente falando, espiritualmente falando. Sabendo que para nós conversarmos com Deus, nós vamos entrar no lugar aonde Deus está. E só podemos fazer isto através do sacrifício de Jesus. Sem o sacrifício de Jesus, nós não conseguimos entrar no céu. É por isso que precisamos ter no nosso coração as marcas da cruz, as marcas do sacrifício de Jesus. É preciso que nós entendamos o plano de salvação de Deus para cada pessoa e cada pessoa possa receber este plano, obedecer este plano, para ele conseguir entrar espiritualmente no céu. Quando Deus olha então quando nós pessoas que entendemos isto, que para adorarmos a Deus, entregarmos a nossa vida ao Senhor, servir a Deus, nós precisamos entrar no lugar aonde Deus está. Nós somos o templo, nós somos
quando Deus olha para nós chegando ali no céu para ter alguma relação com Ele, Deus olha para nós e nos vê como um templo, como uma casa que quer alguma coisa da parte dele. Quando Deus olha para nós agora, ao entrarmos na presença dele no céu, Deus olha para nós, observa como está o nosso templo. Assim como Jesus entrou naquele templo e observou as coisas daquele templo e a forma como que aquele templo estava apresentado. Quando Deus olha para mim e para você, ao entrarmos na presença dele, Deus olha para nós e observa como nós estamos entrando e como nós estamos fazendo. E aí está um bom motivo para nós aprendermos nesta manhã este assunto de como chegar no céu, ou de como nos apresentar a Deus. Em primeiro ponto, é básico para qualquer pessoa, para entrar no céu, para entrar na presença de Deus, a pessoa precisa ser alguém que acredita em Jesus, alguém que confia em Jesus, alguém que conhece o plano de Jesus para a salvação desta pessoa e ela tenha aceitado este plano de salvação. Quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos entrar em humildade, não como um comerciante. Por quê? Lembrando da figura do comerciante. O comerciante, ele vai vender um produto para um outro que não tem o produto. E eu quero entender agora, quero que você entenda agora. Quando nós entramos na presença de Deus, nós não podemos entrar como comerciante. Porque o ser humano, ele não possui nada para oferecer a Deus. Ele não tem nada de mercadoria valiosa para apresentar a Deus e fazer a barganha com Deus. O ser humano, quando ele vai entrar na presença de Deus, ele não pode entender que ele é precioso para Deus, porque ele não vale nada. No pecado, o ser humano não vale nada para Deus. Está perdido. A palavra de Deus diz: todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. O Senhor Deus orientou lá desde o começo: se pecares, morrerás. E pecamos, e fomos destituídos da glória de Deus. E agora, lembrando, para nós sermos recebidos por Deus, é preciso ter a base para entrarmos na presença do Senhor. O sacrifício de Jesus por nós, por nossos pecados, crendo nisto. Segunda coisa é não sermos negociantes. A Bíblia diz: o que é o homem para Deus se lembrar dele? Nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos como uma erva. Nascemos, crescemos e morremos. Somos como um piscar de olhos. Viemos à vida e morremos. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor. Então, quando entrar na presença de Deus, entra entendendo isto: eu não tenho nada para oferecer. Você não tem nada para oferecer. E nos dias de hoje está difícil este entendimento, porque muitas pessoas que querem entrar na presença de Deus, elas se julgam preciosas para Deus, preciosas demais para Deus, conhecem muito da palavra de Deus. As pessoas acham que têm grandes talentos para oferecer a Deus.
As pessoas acham que Deus pode precisar delas. E Deus não precisa de nós. Deus não precisa dos nossos talentos. Lembra que Deus é o Senhor, é a sede da santidade, é a sede governamental, é a sede das coisas preciosas. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus, achamos que somos mais valiosos do que outros que vão também na presença de Deus. Julgamos que somos melhores do que outros. Não há nenhum melhor do que o outro. O Senhor Jesus nos ensinou isto. Ele diz: você quer ser grande lá na presença do Senhor? Então seja o servo dos servos. É necessário nos humilharmos, porque nós nada temos, nós nada possuímos para negociar com Deus. Muitas vezes nós fazemos da nossa vida, entrando no céu, como preciosa para as pessoas. Nós não somos preciosos para as pessoas. Deus usa um, outro, mais outro, com dons, com preparos, com qualidades que vêm de Deus, para serem usadas a serviço daqueles que estão necessitados. Então, o dom que você tem, entre aspas, você não tem. O dom é de Deus. E Deus cedeu este dom para mim e para você, para nós utilizarmos em benefício da santidade do Senhor, em benefício do reino de Deus, em benefício dos planos que Deus tem para esta terra. Quando nós entramos na presença de Deus, nós não podemos modificar as coisas que estão estipuladas como santidade do Senhor. Primeira coisa, em santidade, ninguém verá o Senhor se não for santo. Então não tente modificar o comportamento do céu. Céu requer humildade. Céu requer santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e ele a seu tempo vos exaltará. Então veja, é diferente de muitas vezes nós entrarmos na presença de Deus e começarmos a reivindicar coisas de Deus. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de querer negociar com Deus dizendo desta forma: se o Senhor não fizer assim, eu te abandono. Se o Senhor não me der isto, eu rasgo a sua palavra. Olha, para Deus, tanto faz. Você pode rasgar a palavra, você pode abandoná-lo, você pode ter liberdade para fazer o que você quer. Só que Deus não vai negociar com você. No céu não há negócio. No céu não há comércio. No céu, na presença de Deus, ou nós nos humilhamos, ou nós obedecemos a Deus, ou nós entramos pelo caminho que Deus estipulou, ou nós nada teremos. É muito importante que nós entendamos que no céu não se modifica. No céu tem anjos, tem seres angelicais e santos. Nós não entraremos no céu sem esta qualidade, sem santificação de vida. Nós não podemos mudar a forma de entrar no céu. Para entrar no céu, só tem uma porta. Esta porta se chama Jesus Cristo, o Salvador. Para entrar no céu, é preciso que nós tenhamos a humildade de entender que nós nada podemos oferecer
para Deus, porque a nossa vida foi perdida pelo pecado. E se hoje Deus está nos aceitando na presença dele, é porque nós cremos no plano de salvação que ele tem para nós. Não podemos modificar ali a presença de Deus com coisas impuras, com linguagens impuras. Muitas vezes nós fazemos de Deus um capacho, fazemos de Deus assim um empregado nosso. Queremos fazer, não fazemos, porque Deus não se deixa fazer assim. Mas nós queremos muitas vezes fazer de Deus um empregado. Senhor, por exemplo, né, numa conversa com Deus, nós chegamos para Deus e dizemos: Senhor, faça isso para mim. Senhor, faça aquilo para mim. Deus não tem nenhuma obrigação de fazer isto ou aquilo, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Muitas vezes nós chegamos para Deus e queremos obrigar Deus. Se o Senhor não fizer, eu vou fazer tal coisa que o Senhor não gosta. Olha, Deus não está nem aí com esta conversa que você tem com Ele. Porque você e eu, né? Quando falo você, eu me incluo também, porque eu sou um humano, pecador também como você é. Então, eu e você, nós nada podemos modificar dos planos de Deus. Ele estipulou assim e assim será, para nós conseguirmos agradá-lo. Muitas vezes nós falamos com Deus de forma muito vulgar, né? Eu não gosto muito de expressões que nós vemos no linguajar de hoje entre os cristãos. Por exemplo, chamar Deus de o cara lá de cima. Deus não é o cara lá de cima. Deus é o Senhor. Deus é Deus. Deus é aquele que mata e ressuscita. Deus é aquele que fere e que sara. Então não trate Deus pelo aquele cara lá de cima. Eu não gosto, porque sou de uma geração mais antiga do que os jovens hoje, com certeza. Eu tenho apenas 70 anos de idade e tenho 50 anos, quase 50 anos de conhecimento de Deus. Eu não conheço Deus, conheço muito pouco de Deus, mas fui ensinado a respeito de Deus desta forma. Eu não gosto muito quando se trata Deus de você. Eu aprendi desde a minha época escolar que há tratamentos para pessoas. Quando você fala com o rei, você o chama de majestade. Quando você fala com alguém que é mais poderoso na terra, você chama ele de excelência. Você é uma forma de tratar pessoas do mesmo nível que você. Por exemplo, eu sou uma pessoa simples, comum, e eu trato uma pessoa simples e comum de você. Mas se eu perceber alguém mais velho do que eu chamo aquela pessoa mais velha, não de você. Eu a chamo de senhor ou de senhora, com respeito àquela pessoa. Então, eu não chamo Deus de você, porque Deus não é igual a mim. Deus é o Senhor da minha vida. Eu chamo Deus de Senhor, de santidade, de poderoso, de rei, de supremo dos supremos, rei dos reis. É assim que eu trato o Senhor, não de você. Você pode não concordar com isso, porém eu aprendi que Deus é a excelência, e como excelência, ele no mínimo deve ser santo, santidade, Senhor, dono de todas as coisas.
Então, cuidado com o linguajar quando você entrar na presença do Senhor. Outra coisa, além de achar que temos alguma coisa para oferecer a Ele, nós nada temos para oferecer. Não vamos tratá-lo como se trata um amiguinho. Outras vezes nós vemos expressões também onde trata Deus como um amante, como alguém do nosso relacionamento amoroso. Deus não é o meu amor, fisicamente falando. O meu amor é a pastora Eva, a minha mulher. Mas as pessoas muitas vezes querem fazer Deus do seu amor. Deus não é o seu cônjuge. Deus é o seu Deus, é o seu rei, é o seu Senhor. Então, não tenha tratamento com Deus de amor, de coisas de expressão da alma humana como humano. Deus não é humano, Deus não é carne, Deus não é sangue, Deus é espírito. É por isso que Deus diz: Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós vemos hoje, há muitas vezes em canções, onde trata Deus como um amante, né? Um amante, e não é bem assim. Deus é o Senhor, trate-o como o Senhor. Temos percebido que quando chegamos na presença de Deus, chegamos também com uma aparência que não é propícia. Ora, a gente tem observado o seguinte, aqui na Terra. Por exemplo, se eu for até um juiz para algum processo, um chamado de um juiz, eu tiver que comparecer, eu não posso comparecer perante ele de qualquer forma de vestimenta. Eu tenho que ter uma certa vestimenta propícia. E muitas vezes nós queremos entrar na presença de Deus quando nós vamos até a casa da oração e apresentamos-nos impropriamente vestidos, com roupas, com maquiagens, carregados, que não condizem com o ambiente aonde estamos. Então, cuidado com a sua aparência. A Bíblia nos diz que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Então, vista-se bem. É necessário você, para vestir-se nos